Seja bem-vindo à segunda temporada do Mapcast. No episódio de hoje, eu estou com duas pessoas aqui, dois profissionais da área do direito, mas que atuam num nicho que até então era desconhecido por mim. E eu gostaria de pedir para eles explicarem para a gente que nicho é esse e depois a gente vai contar mais alguns detalhes em relação a isso. Okay. Então, eu estou aqui com Cláudia Plenter. Isso, boa tarde. Eu sou advogada de família e sucessões e eu tenho uma experiência, uma bagagem na área de economia, onde eu trabalhei com consultoria econômico-financeira por muitos anos. Prazer tê-la aqui, Cláudia. Eu que agradeço. E o Felipe Guimarães. Olá, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo. Obrigada pela presença. Obrigado por receber aqui. E eu trabalho na área de direito médico, que abrange direito médico, odontológico e hospitalar, voltado especificamente para profissionais da saúde, profissionais e instituições. Muito bacana. E o que me deixou assim surpresa é que eles são sócios e eles são complementares um ao outro dentro do serviço deles. Uhum. Vocês podem explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender? Bom, a nossa atuação no direito médico começou em 2018, porque eu tive um problema bem grave na família, delicado, e eu precisei agir. E antes de explicar o problema, tem que ficar muito claro que sofrer um processo, responder um processo, não significa que tem que ser uma coisa ruim. Simplesmente você vai precisar prestar contas para alguém, seja um juiz, um conselheiro ou alguém que vai decidir se você agiu da forma correta ou não. Não precisa ser o fim do mundo, basta que você procure um profissional que possa te ajudar a demonstrar que você agiu da forma correta. E meu pai fez isso. Ele, na época eu estava junto com o Paulo, hoje somos 3 sócios, na época éramos 2. Então, meu pai recebeu uma carta do Conselho Regional de Medicina falando que ele precisava apresentar uma defesa num processo ético. Direito médico, uma área que eu nunca tinha tido contato, então eu precisei estudar muito para apresentar essa defesa, entender tanto da área médica quanto da parte ética, porque eles seguem um rito próprio ali, eles têm o jeito deles, as regras deles. E assim, foi uma luta, mas que me mostrou uma área muito promissora e que eu tinha muita afinidade. Sempre gostei de medicina, não para eu virar médico, mas me interessava pelo assunto e consegui conciliar o direito e a medicina. E apresentamos a defesa do meu pai. Foi um processo que acabou há algumas semanas, com um final feliz. Ele foi absolvido, deu tudo certo. E depois que a gente apresentou a defesa, eu realmente descobri que eu gostava daquela área e fiz um curso pequeno logo de início. Depois eu fiz minha primeira pós-graduação, que foi em Direito Médico e Hospitalar. E logo em seguida eu fiz a minha segunda pós-graduação, que foi Ética e Compliance na Saúde. A primeira me deu uma bagagem geral do que é essa área, e a segunda me deu um olhar um pouco mais refinado sobre como funciona um hospital, como um profissional precisa lidar com o paciente e uma visão global da coisa. E assim, as nossas áreas, elas se conectam porque o médico, ele precisa de uma assessoria para a parte profissional dele, precisa de alguém ali acompanhando o dia a dia, para tirar dúvida, para dar aquela segurança, para ele prestar atenção só no paciente. Mas ele também precisa pensar na parte pessoal. Ele também tem outros tipos de situações que exigem a atuação de alguém que tem o tato para falar sobre assuntos delicados como família e sucessões. Ele precisa que alguém pense em como cuidar dos bens dele, e é aí que as nossas áreas elas se conectam. Eu tô dando risada porque a gente fala no escritório que eu sou a garota que tem a santa paciência. Então, na verdade, exatamente como o Felipe, eu gosto de usar uma frase quando a gente vai falar de direito de família, que é um direito... A gente mexe com muita dor do ser humano, né? Eu lido com isso diariamente. E eu gosto de usar uma frase que é assim: a vida acontece,
A vida acontece para todos nós. Vocês, profissionais de marketing, nós, profissionais do direito, os médicos, o pessoal de enfermagem, odontologia, a vida acontece. Então, não é raro, pelo contrário, é extremamente comum as pessoas deixarem de legalizar, vamos colocar sob essa ótica, as relações pessoais delas. Né? E aí, por isso que a gente interage nesse sentido, do Felipe estar voltado direto para a área médica e eu com a área de família, porque a gente entende que o profissional ele é uma coisa só. E como uma coisa só, a gente consegue, dentro da especificidade que é o dia a dia dele louco, porque todo profissional de saúde exerce um sacerdócio. É muito difícil. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. E ele acaba se esquecendo de o dia a dia ele tomar esses cuidados legais de contratualização, por exemplo, de relações, né? Vive em relação de união estável há 15 anos e nunca se preocupou em colocar isso no papel, e aí, de repente, agora a companheira está grávida, como é que vai fazer como? Está adquirindo patrimônio, os dois lá trabalhando enlouquecidamente, e aí como é que fica? E a gente tem vontade até de falar aqui, que é como é que fica a construção do patrimônio nesse meio tempo? O cara trabalha 16 horas, dá enormes plantões, como é que ele vai gastar o que ele acumulou? Ele está acumulando? Enfim, a gente se conversa nesse sentido de eu ajudo a dar uma paradinha e vamos observar sobre outra ótica, enquanto o Felipe, na área médica, ele especificamente fala das relações dele no exercício da profissão. E eu tomo conta do outro lado da vida. Nossa, me chama muito a atenção em vocês dois, desde a primeira vez que a gente conversou juntos, nesse aspecto. O Felipe, ele teve uma experiência que eu vejo como um privilégio, de poder atuar na defesa do pai. Certamente. Que, inevitavelmente, existe um empenho extra, não é? E também o conhecimento vem extra, né? A recompensa vem extra. Com certeza. Foi emocionante, um inclusive. Eu imagino. É um privilégio, porque, assim, além daquela questão de ser uma área delicada, que cada caso realmente é um caso, porque tem desfechos diferentes, tem impactos diferentes na vida das pessoas que estão ali envolvidas, eu acompanhei do começo ao fim as reações do meu pai a cada momento. Então, tinha que procurar testemunha para a gente apresentar no processo. Cara, tentar relembrar aquele momento com ele, quem estava junto, quem possa falar, como que a gente vai achar essas pessoas, dava para ver a dor dele, remoendo aquilo. E por mais que eu tivesse segurança no caminho que a gente estava trilhando, para ele é uma coisa muito nova. Eu falo que, infelizmente, para a gente é uma coisa tão normal lidar com esse estresse, com essas coisas, que parece que é uma coisa trivial para todo mundo, e não é. Quando o CRM de um médico está em jogo, ou o CRO de um dentista está em jogo, a carreira inteira dele tá. Porque o médico, o dentista, eles se apresentam, acima de tudo, sou médico, sou dentista. Então aquilo faz parte, é parte do que ele é. É tão intrínseco que se confunde entre o que ele faz com o que ele é. Na verdade, para os profissionais da saúde, usualmente é uma coisa só. Ele não consegue se desvencilhar. E eu vejo também que essa base, né, que o Felipe disse, eu lido com muita tranquilidade em relação a isso, em comparação à pessoa que está sofrendo, passando pelo processo. E imagino que se uma pessoa está passando por um processo como esse, em algum momento da vida ela vai se deparar com alguma dificuldade, provavelmente, em relação ao planejamento do seu patrimônio, no planejamento da sua carreira. Então, é por isso que me encanta muito essa composição de vocês dois. Enquanto uma pessoa está cuidando de uma parte mais delicada, que pode acontecer ou com um trabalho de cautela em relação a isso, a Cláudia vem para complementar o conforto, não é? De uma certa maneira, um conforto futuro. Sim, pode se colocar dessa forma. Embora uma característica que nós temos no escritório
que eu acho que é uma necessidade que alguns profissionais ainda, infelizmente, não têm, vamos dizer assim, não têm internalizado. Já ouviram falar, sabem que existe, mas não pararam para se preocupar com, que é a questão da elaboração dos documentos para o exercício da profissão. Né? Os médicos, não raro, a gente tem aqueles que são CLTs, trabalham com carteira assinada, aqueles que são pejotizados, que trabalham com relação de subordinação, mas, enfim, tem toda essa questão da pejotização que não cabe aqui. Aqueles que têm o próprio negócio. Então, aqueles que têm o próprio negócio, eles sabem da necessidade que me corrija se eu estiver errada, mas assim, eles sabem da necessidade que da implantação de processos e procedimentos, até para ter uma estruturação daquilo que ele fornece ao cliente, como ele também ter segurança do que o que é necessário ser feito será feito da forma correta, e da questão da documentação. A documentação, por exemplo, nos casos que vão ao CRM, é a documentação que pode trazer ou não a tranquilidade para esse médico na hora desse exame do que foi feito. Em que sentido? O Felipe pode explicar melhor do que eu. É exatamente isso. Porque, assim, ninguém estava lá na hora que alguma coisa aconteceu. Durante uma cirurgia, durante um procedimento, ninguém estava ali. Provavelmente, médico e paciente, se for em consultório, ou se for numa sala de cirurgia, alguns médicos e uma equipe de enfermagem. Mas quem está julgando o caso, seja num conselho, seja num tribunal, não estava ali. Então, ele vai precisar de elementos que ajudem ele a ter certeza para tomar a decisão. Porque nenhuma decisão é tomada na verdade. Quem conta melhor a história, vence. Então, nada melhor do que documentos formais para comprovar isso. Para os médicos, para os dentistas, são prontuários, são termos de consentimento, são alguns documentos que são produzidos ali e são tanto uma ferramenta excelente num processo, quanto uma obrigação. No CRM, por exemplo, o paciente pode ter saído andando normal, sem dano nenhum. Está sem prontuário, já é motivo suficiente para o profissional ser condenado. Então, assim, os documentos são essenciais. E, tirando essa parte processual, também tem a função em si do documento. Porque o prontuário ele é feito para servir como histórico do paciente. Num atendimento futuro, o profissional que for realizar, ele revisita ali e fala, não, esse paciente tem um histórico X, então eu tenho que ter esse tipo de abordagem. Ou vai para outra especialidade e fala, então, ali você já teve tal problema, então eu posso seguir esse caminho aqui porque é o que me parece correto. Então, assim, tem uma dupla finalidade, além de defender o profissional, deixar o paciente, ou permitir que o paciente tenha o cuidado necessário na... Eu entendo que é como dar humanidade a um processo, né? Talvez fica o registro ali de um prévio atendimento, de um cuidado ou de uma informação importante, e a próxima pessoa que for fazer o atendimento, ou o próprio médico, né, dependendo do tempo que passa, ele consegue recapitular, retomar essa consulta. É isso que você Exatamente. Exatamente. Eu colocaria como um grande arquivo de dados. Né, que conta a história daquele paciente. E não raro, por exemplo, em casos de cirurgia, as áreas se conversam. Então, por exemplo, fazendo um paralelo de um caso, quando eu estava pós-sala de cirurgia do parto da minha primeira filha, me deram Plasil. E eu comecei a pipocar, essa história é muito engraçada, eu comecei a me pipocar inteira, e eu lembro que a ignorância é uma bênção, né? Eu contei para minha mãe, pelo amor de Deus, tem pulga aqui. Que isso? Eu estou ficando toda empipocada. Minha mãe pode. Ela estava comigo no quarto. Mãe, eu estou toda empipocada, que não sei o quê. E aquele negócio foi ficando pior, fazendo aquelas placas, né, de reação alérgica. Aí entrou a enfermeira, meu Deus, menina, você é alérgica. Eu falei, desculpa,
Isso é alergia? Nunca tinha Geralmente tido. a gente não sabe. Mas e aí depois eu lembro que entrou a obstetra, né? Cláudia, você é alérgica a Plasil? Eu falei, eu não sabia, nunca tomei. Eu tomei agora a primeira vez. Mas, enfim, principalmente, né, fazendo uma anedota, uma história muito séria, o cruzamento de informações de uma área para outra evita riscos, assim, inenarráveis a esse respeito. Aí imagina a situação que a Cláudia estava ali com uma reação alérgica. Deu 7 horas da noite, troca o plantão. Tem essa. Chega a próxima equipe. Como que o próximo médico ia saber o que ela tomou ou não tomou, qual é o tipo de reação? Ele busca no prontuário, porque o prontuário não é um documento, é um conjunto de documentos que formam realmente o arquivo do paciente. É um dossiê do paciente. É um dossiê do paciente, exatamente. Tá. E aí, reiterando e voltando um pouco à história, os profissionais, a vida acontece. Naquela loucura, vamos imaginar um médico que está 12 horas de plantão. Ele está cansado, ele está exaurido. Não só o médico, como o pessoal de enfermagem. Chegou atropelamento, chegou paciente em ambulância fazendo massagem cardíaca, que nós temos uma conhecida que é enfermeira, ela contou que esse final de semana ela teve que fazer massagem cardíaca num sujeito. Numa pessoa que estava chegando no pronto-socorro. E, naquela confusão toda, imagina me passar em albis em branco uma informação relevantíssima num prontuário que pode ter ou não consequências. Isso pode definir a vida ou a morte de uma pessoa. Pode. E, muitas vezes, isso é uma outra coisa que o Felipe e eu batemos muito na tecla. A questão de treinamento. Às vezes, os processos e as rotinas estão muito bem definidas nas clínicas e é passado em branco a questão do treinamento, de exigir o cumprimento. E aí não é porque, né, numa clínica pequena, familiar, não é porque a sobrinha da tia está lá que talvez ela seja adequada a ficar lá. Ela tem que cumprir aquilo que é necessário. Né? Fazendo uma outra anedota. Gente, desculpa, mas eu sou a rainha das anedotas. Tive um problema no olho, os causos quem está contando sou eu. Tive um problema na visão, peguei uma infecção, não sabia nem que era possível, fui atendida de pronto-socorro na emergência numa clínica. Para fazer o exame, eu precisei pingar um determinado colírio. Quem pingou o determinado colírio não foi um profissional da saúde, foi a recepcionista. Isso podia ter dado muito errado. Não só pela troca do material, como pela inabilidade, vamos eventualmente imaginar que pudesse, né? E aí, voltando à sala do médico, eu falei, olha, a senhora está ciente de que esse profissional que pingou o colírio em mim não deveria ter feito isso. Você vê? Está assim, nos detalhes. Está nos detalhes e é assim que a vida acontece. Né? Então, a gente bate muito nessa tecla de profissionalização, de realmente a instauração de processos e rotinas, de treinamento, fazer esse preventivo bem feito. Isso minimiza. Isso porque a gente está falando de alguns riscos, a gente nem entrou em todos aí, porque aí o universo é grande. Deixa eu fazer uma pergunta. Para o médico em específico, como esses processos preventivos podem ser aplicados no dia a dia de uma maneira tranquila? Porque eu imagino que o médico pode imaginar, vai ficar muito difícil para mim. Boa pergunta. A primeira etapa é entender como as coisas funcionam naquele momento. Por mais bagunçado que esteja, tem alguma rotina, tem alguma prática. Desse mapeamento, desse diagnóstico, a gente elenca os pontos principais, mais importantes, assim, que o risco é iminente de acontecer alguma coisa, e a gente escolhe eles para lidar primeiro. Normalmente é documentação, que não existe. Tá. Ali fica tudo boca a boca, tal, e passa em branco. E depois a gente vai para aquelas partes que a gente chama de otimização. Que assim, uma coisa é você evitar dano ao paciente, evitar uma condenação. A outra é você melhorar a experiência do paciente. Então, a gente vai de dentro do consultório até a entrada da clínica.
até o momento onde ele liga na recepção ou entra em contato por WhatsApp para marcar o agendamento. Porque desde desse início, é o processo de encantamento do paciente. E pode ter documento, pode ter o que for. A forma mais eficaz de você evitar um problema com o paciente é tornando ele uma pessoa próxima. Não precisa ser melhor amigo, mas estabelecendo uma relação de confiança. Uma relação de que ele vai poder falar toda a verdade para você, profissional, e você vai poder prestar um ótimo atendimento, porque ele não vai esconder nada. E vamos colocar a real. É muito difícil você processar alguém que você gosta. Então, você vai tentar de todos os jeitos evitar um processo. Vai conversar 1, 2 vezes, muito mais do que com alguém que você não tem relação nenhuma, ou pior ainda, tem desprezo. Aí você vai processar sem pensar 2 vezes e vai colocar o valor que puder ali, por mais que não seja devido. Então, essa relação humanizada, ela já é essencial. Sobre exatamente essa humanização de prestação de serviço que você havia comentado. Hoje em dia, o mundo oferece todos os tipos de serviços possíveis e imagináveis a quem precisa, né? E na minha concepção, o que faz a diferença entre você contratar o profissional A ou o profissional B, se ambos tiverem exatamente a mesma qualificação técnica, vamos dizer, especificamente no caso dos médicos, né? Você não vai procurar um geriatra se você está precisando de um oftalmologista. Mas, enfim. É justamente esse diferencial de você estar presente durante o atendimento. Mas o estar presente, parece clichê, mas é o nosso caso atendendo o cliente também. É você estar lá inteiro na hora de você atender aquele paciente. Realmente fazer uma escutativa. Realmente, no caso do médico, ou no nosso caso como profissionais do direito, investigar o que de fato aconteceu, por que se chegou àquela situação. Esse storytelling da vida do paciente ou do cliente faz a diferença no desenrolar da história. Então, se chegam, principalmente nos casos de família, você não pode fazer um atendimento de 10 minutos e, assina aqui que já vou resolver seu problema. Não é assim. Às vezes, o detalhe do porquê ou não da questão do direito a ser aplicável é na vírgula da história que não foi contada, ou não se teve a chance de contar, né? Então, eu acho que a questão da humanização é a única... é o que faz diferença hoje na contratação de qualquer serviço. Eu, por exemplo... Quer ver uma forma assim, uma linha tênue para um paciente gostar ou não do serviço? Muitos médicos não explicam para o paciente como funciona o retorno. Só deixa uma placa lá na porta falando que retorno em até 30 dias. Isso. Ponto. Como se fosse um negócio automático, regra, escrito em algum lugar. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é uma consulta que ela tem que ter um rito, ela tem que seguir algumas exigências e tem que ter uma conclusão. O paciente tem que sair com uma conclusão para ele tomar algum rumo. Então, assim, se ele sai com um pedido de uma série de exames, então o médico não conseguiu dar um diagnóstico, não conseguiu dar uma conclusão para o paciente. Ele tem o direito ao retorno. Entendeu? Aí, essa falta de comunicação já é o suficiente para gerar algum ruído e estragar a relação ali. Porque depois o paciente volta, imagina que a consulta foi perfeita, com conclusão, com tudo, mas depois de 30 dias o paciente tenta reagendar uma consulta e não consegue. Fala, não, você não tem retorno, porque foi feito assim, assim, assim. Não, como pode? Todo mundo dá retorno. Então, todo mundo faz porque o efeito manada existe. Cabe ao profissional explicar exatamente como ele trabalha. Porque cada um trabalha de um jeito. Cada um tem o seu jeito de atender o seu paciente e está tudo bem. Só não pode pecar na economia de comunicação. E essa comunicação, ela não especialmente precisa ser feita pelo médico sempre. Ela pode ser delegada. Qual que é o peso disso? Depende da comunicação.
Se for alguma coisa de procedimento, alguma coisa, vamos dizer assim, procedimento não médico, não da saúde, mas alguma rotina ali da clínica, Como um esse fluxo, exemplo dos 30 dias, talvez. não, uma secretária poderia facilmente explicar isso, o médico poderia colocar na televisão alguns avisos. Muita gente coloca novela, coloca jogo de futebol, quando na verdade deveria usar aquele tempo que o paciente já está na sala de espera e precisa passar tempo, colocando esse tipo de aviso. Entendeu? Então, assim, já poderia colocar lá especificado que o retorno ele é devido caso a consulta não seja suficiente para chegar a uma conclusão. Então, você coloca uma série de ferramentas como essa da televisão e ao longo da jornada inteira do paciente, ele vai absorvendo esse tipo de informação, mesmo que inconsciente. Depois, na hora que você for explicar para ele vai falar, puta, é verdade, eu Aumenta vi isso a chance lá. de sucesso. Exato. Ou então, se você explicou dentro do consultório e ele viu depois, ele vai ter a conexão visual e vai fixar melhor a informação. Então, assim, existem comunicações que têm que ser feitas pelo médico, como tomar um remédio, qual vai ser a posologia do remédio, enfim. Isso tem que ser feito pelo médico. Não adianta delegar para recepcionista ou algo do tipo. Agora, algumas outras coisas é possível sim e também não tem como deixar tudo a cargo do profissional, senão ele não consegue atender o paciente. É por isso que eu fiz essa pergunta, no sentido de em que momento o médico realmente chega a procurá-los? Quando as coisas já tomaram um rumo não tão legal ou o trabalho preventivo já é uma cultura ativa? Então, podemos falar sobre isso. Olha, infelizmente, eu devo dizer que essa cultura do preventivo é muito incipiente. Nós somos mais procurados quando ou já teve o processo cível, um processo do CRM instaurado, né? Infelizmente. E é aproveitando até este veículo, justamente para a gente ajudar a esclarecer e espalhar os 4 ventos de como o preventivo pode e deve ser usado pelos profissionais da saúde para evitar dissabores, economicidade de tempo, economicidade de risco, avaliação de risco. Tem muitos benefícios ele parar um minutinho no dia a dia e, como eles são devotos da profissão, como a gente fala, eles realmente é um sacerdócio, para eles falar nessa parte de tudo que é legal, tudo que é processo, tudo que é rotina, tudo que é papel, me livre. Mas acontece que os profissionais têm que entender que isso é um investimento para eles num futuro que eles vão colher muito próximo, né? De N motivos, desde dele colocar em ordem a vida profissional e clínica, como da pessoal também. Sim, e eu entendo que esse sentimento, né, de vai me dar mais trabalho, né, vai ser mais uma tarefa para eu executar, é exatamente o oposto que eu estou entendendo aqui. Um investimento dele, exatamente. Para eles realmente não ter que se preocupar mais com esse tipo de situação e realmente exercer e fazer aquilo que ele ama, aquilo que realmente interessa para ele. Exatamente. E esse tipo de situação delicada mexe não só com a profissão, mas também com vários outros fatores do profissional, não é? Afeta diretamente a rotina dele dentro de casa, por exemplo. Um profissional que tem uma clínica, um consultório, enfim, uma empresa que esteja nos trilhos, ele tem os problemas do dia a dia, como todo mundo tem, mas ele sabe que se ele for para casa, a empresa continua girando, vai funcionar do mesmo jeito e no dia seguinte ele está lá para resolver de novo, se precisar. Agora, quando está uma bagunça, que não sabe como vai ser o dia de amanhã, só apaga incêndio, quando o profissional vai para casa, ele não sabe se está tudo resolvido. Ele não sabe se as pessoas que estão lá na clínica ainda, eles são capazes de fazer o que tem que ser feito. Então, ele não vai ter aquela cabeça para cuidar da família ou para sentar e conversar direito com a família. Vai ser uma pessoa estressada, vai ser uma pessoa que nunca vai ter tempo para nada. Então, assim, o preventivo, ele funciona não só para você evitar problema, mas
numa visão oposta, para você melhorar tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal. Porque a melhor coisa, por exemplo, é você poder tirar férias sabendo que o seu ganha-pão está lá, bem cuidado, com pessoas capacitadas e está te rendendo dinheiro. E mesmo que, vamos dizer, você é o único profissional que atenda, não está te rendendo dinheiro, não está com o risco de você perder dinheiro. Entendeu? Isso, nesse sentido, o Felipe tocou num assunto que eu acho muito interessante e válido não só para os profissionais da saúde, mas os profissionais, os pequenos e médios profissionais que têm um negócio próprio. Usualmente, esquece-se da profissionalização da administração daquele pequeno negócio. Então, retomando o que eu falei lá há pouco, não é porque a prima da tia está na sua equipe que ela é a pessoa indicada para ficar naquela equipe. E isso torna-se, e eu já vi, uma bola de neve que pode destruir e acabar não só com a reputação desse pequeno médio negócio, como corromper de forma irreversível a relação familiar. Então, uma das outras coisas que a gente também bate, a profissionalização da relação entre os familiares nesses pequenos e médios negócios, seja no campo da saúde, seja em outros campos, ele é essencial para a manutenção do próprio negócio e a manutenção da relação familiar. E isso é um papo, eu acho que para um outro podcast inteirinho. Não, mas é fantástico entender que nós, muito provavelmente, os médicos já devem ter essa consciência em relação a isso, mas às vezes acabam deixando para depois, né? A vida acontece. Agora eu estou ocupado, mas a vida vai passando, a vida vai acontecendo, como você disse. E quais são os riscos para esse profissional que acaba caindo nessa armadilha do depois eu resolvo? O risco, primeiro risco já é gastar mais dinheiro do que precisa no dia a dia. Já começa aí, porque às vezes fechando algumas torneiras e fazendo um planejamento tributário, no mês seguinte ele começa a economizar dinheiro. Já tem Deixa isso. de gastar um dinheiro que poderia ter ficado no bolso. E busca o que passou nos últimos anos, que ele pagou a mais. Tá? Já começa aí a diferença. Uhum. E, assim... riscos à profissão pela inadequação ou falta de documentação, processo e rotina, como a gente já comentou aqui extensivamente. Riscos fiscais, por exemplo, está enquadrado por falta de profissionalização. Vamos imaginar, está dentro do lucro real, quando ele podia estar dentro do lucro presumido ou dentro do simples, e por falta de esclarecimento de um contador, está pagando o tributo a mais. A questão de planejamento a longo prazo de aposentadoria. Não é raro esses pequenos profissionais ou esses profissionais que têm a vida familiar entrelaçada com a vida profissional não sabem quanto ganham e não sabem quanto gastam. E isso é muito comum, mas é muito comum numa bacia de almas. E assim, o risco maior que costuma quebrar a empresa, não só médica, não só odontológica, mas qualquer uma. Risco trabalhista. Risco trabalhista. Nas áreas da saúde, tem sido muito comum a contratação como pessoa jurídica. Hospitais contratam médicos, médicos contratam assistentes e tem virado uma coisa enorme e desorganizada. Ou contratam como pessoa jurídica ou não fazem contrato nenhum. Então, assim, os passivos trabalhistas, os problemas trabalhistas, eles têm uma gravidade um pouco maior porque eles quebram barreiras que um processo civil, por exemplo, não quebraria. Porque ele tem uma função social. Então, vamos dizer que você montou lá bonito sua arquitetura com pessoas jurídicas, fez todo o planejamento do seu patrimônio, mas na sua empresa médica você não cuidou das relações trabalhistas. Um processo trabalhista bem conduzido pode quebrar toda essa arquitetura, toda essa proteção patrimonial que você montou e vai atacar bens até pagar aquela dívida. Então, assim, os riscos
são diversos. Então pode impactar, inclusive, a pessoa física Opa! também. Totalmente. Pode. Então, assim, os riscos, dependendo da forma de atuação, são mais para um lado, são mais para outro, mas basicamente são os mesmos. Gastar mais dinheiro do que o necessário, ter que pagar indenizações, ter que pagar custo que não era necessário ou em valor maior do que precisa, por falta de documentação, não conseguir comprovar que é justo certo, e o paciente leva, por exemplo, uma grana. O risco do registro profissional, porque querendo ou não, o profissional está ali na lida todo dia, ele coloca em risco. Um paciente pode morrer numa mesa de cirurgia e não ser culpa do médico. Acontece uma fatalidade. Mas, se não tiver documentação hábil para comprovar ali, podem contar a história de uma forma que coloque o profissional como errado e coloque em risco o CRM dele. Tirando essa parte direta, vamos para um risco indireto. Uma pessoa com problemas trabalhistas, tributários, sofrendo processo de paciente e tudo mais, qual é a qualidade de vida que ele tem? Como que ele vai viver o dia a dia dele? Como vai exercer a profissão? Ele vai ficar com medo, vai ficar inseguro, ele não vai conseguir desempenhar da mesma forma que conseguiria se ele tivesse mecanismos de reafirmação do quanto ele é bom. Aquela certeza de que, por mais que existam problemas, ele tem os meios para comprovar. Que a probabilidade dele se salvar ali é alta. Então, são vários os tipos de dano que um profissional da saúde pode ter se não tem uma assessoria jurídica adequada. Começando desde o mais básico, que é gastar mais dinheiro do que precisa. Se está entrando bastante, ótimo. E do resto, ter problemas familiares. Mas olha, eu vejo que o melhor remédio para o medo é o conhecimento. Não tenha dúvida. E quando a gente não tem tempo, a gente compra esse tempo. Então, a gente é um investimento, como vocês disseram, eu vejo agora com essas explicações de vocês. E me faz lembrar também um colega meu, um amigo meu, que trabalha na área da saúde e, em conversa, ele me contou outro dia que um dos receios dele é como vai ser na velhice, como que vai ser lá na idade mais avançada, que a gente não sabe qual vai ser a manipulação dele, como que as mãos vão estar. Então, hoje ele é jovem, já tem essa preocupação e muito provavelmente já está buscando informação ou profissionais que já estejam informados e possam fazer algo por ele para criar um planejamento em relação a isso. Então, essa daí é onde eu trabalho, que existe uma curva que principalmente o pessoal de mercado financeiro usa, que é a relação de capacidade de trabalho versus o rendimento que a pessoa tem no decorrer da vida, né? Então, a gente trabalha... existe uma tríade quando se é profissional, que é o tempo versus o tempo versus a remuneração e versus a especificidade. Essa tríade, ela vai trabalhando de forma diferente à medida que você vai ficando mais velho. Então, por exemplo, à medida que você é muito novo, você tem muito tempo para buscar a especificidade e você tem muito gás para exercer um trabalho laboral menos remunerado. E essa tríade vai ficando inversamente proporcional à medida que você vai ficando mais velho. Você vai ter menos tempo, você já tem mais conhecimento, e você também é mais remunerado aplicando-se menos o tempo para fazer a mesma função. Só que a gente também tem uma curva que fala que à medida que eu estou ficando à medida que eu sou mais moço, eu sou mais jovem, eu me aplico muito mais no trabalho e quando eu estou ficando próximo da aposentadoria, eu quero o inverso, eu quero trabalhar menos para desfrutar daquilo que eu poupei. Só que não é raro, pelo não planejamento não vou dizer nem da aposentadoria, mas da meia idade para frente, né? O pessoal não pensa nisso. Então, fica num acúmulo, às vezes, desordenado de patrimônio até a casa dos 35, 40 anos. Então, por exemplo, do porquê do planejamento, né? Vamos imaginar que hoje um profissional extremamente
um profissional que foi extremamente eficaz no seu tempo laboral, e ele adquiriu um patrimônio, mas ele deixou tudo imobilizado. E ele não se precaveu para uma emergência, para uma contingência. Vamos usar o caso do seu amigo. Deus o livre, vamos imaginar que ele teve uma fratura na mão. Tá? E ele não se planejou para um período, por exemplo, de 1 ano sem poder trabalhar. Ele vai conseguir vender um imóvel rápido? Ele vai conseguir, ele vai vender, se ele não tem um planejamento onde ele tem, por exemplo, um seguro de responsabilidade, um seguro de responsabilidade profissional para acidentes próprios, né? Que ele fez uma conta correta, ele fez uma previsão para 1 ano parado. Escola das crianças paga, aluguel, o dia a dia do supermercado, manter eventualmente um carnê-leão da vida, até uma saidinha de final de semana, mas em caso de acidente eu tenho essa remuneração coberta pelo seguro. Legal, ele tem 1 ano. E se não tem? Ele vai desfazer de um imóvel na Bacia das Almas, a vender a troco de banana? O carro que ele ainda está pagando, ele também vai ter que passar o financiamento para frente, porque ele não dá conta de pagar. E aí, essa é a parte do... eu vou ter que sentar e fazer um investimento. É um investimento, mas que você vai gastar algumas horas e, com certeza, você vai ter uma segurança de saber que, em caso disso, daquilo outro, eu tenho abarcado uma série de possibilidades de saídas em que eu não vou ficar sinucado. E Sim. Isso de deixar para depois é muito comum na área da saúde, porque ganha muito bem, muito rápido. Saiu da faculdade, tem como ganhar bastante dinheiro rápido. Então, assim, enquanto tá lá em cima, tem muita energia para gastar. Trabalha, dá 20 plantões por mês, ou atende em um monte de clínica, um monte de consultório, e não tem problema com isso. Tá fazendo renda. Vai ganhando. E aí é hora de tomar uma decisão. Ou você vai criar uma estrutura extremamente cara, que você vai precisar de muito dinheiro para manter pedalando, isso para o resto da vida. Ou então você vai reservar parte desse ganho para você fazer o que a Cláudia falou, que é reservar um pé de meia, fazer um planejamento diversificado para as várias etapas da sua vida. E existem perfis de profissionais da saúde. Tem profissionais que vão trabalhar para os outros para o resto da vida. E tudo bem. Seja dando plantão, seja atendendo em hospitais dos outros. Não tem problema nenhum. Clínicas alheias. E tem os empreendedores, que eles começam a vida construindo a carreira, construindo uma imagem, abrem um negócio e, ao longo da carreira, eles passam a ser gestores de saúde e não mais profissionais que ficam ali no operacional, no dia a dia. Isso também serve como um planejamento patrimonial, porque aquilo ali, se bem gerido, ele vai ser sua fonte de renda para o resto da vida. Acaba virando uma renda passiva cíclica. E justamente essa questão para o planejamento patrimonial para o empreendedor, ele se torna também relevante porque, bem estruturado, ele pode continuar empreendendo, assumindo riscos de ser um empreendedor, preservando o patrimônio que ele já construiu. Exatamente. Vocês estavam falando e me veio um ponto no sentido de, como você disse, Felipe, o profissional ele pode fazer muito dinheiro de uma maneira muito rápida. E isso pode criar uma grande ilusão na cabeça dele, de elevar o nível, né, o patamar de vida dele tão rápido a ponto de não pensar no futuro. Eu acredito que essa pode ser uma grande armadilha para eles. E acaba não ficando sustentável. Porque ele vai ter que ficar, desculpa o termo chulo, mas ele vai ter que ficar correndo atrás do rabo para ficar mantendo um patrimônio insustentável. Então, o produto de vocês, né, em si, vou colocar como um produto, o serviço de vocês, ele abrange desde a pessoa que está iniciando na profissão, perfeito, até a pessoa que já está prestes a se aposentar ou que já se aposentou e está precisando rever algumas coisas. Então, a qualquer momento da profissão, é um momento bom para consultar-se com vocês. Exatamente. E assim, atuamos de forma contenciosa, que é quando já existe processo, e forma preventiva, porque
o contencioso ele é inevitável. Mas vamos dizer, a nossa paixão mesmo é o direito preventivo. É pegar alguém no começo da carreira que já está olhando lá na frente com um sentido, eu quero chegar lá no final bem, eu quero chegar estruturado e ao longo do caminho eu não quero encheção de saco desnecessária. Então, cara, esse é o cliente perfeito. É o cliente que ele vai se empenhar em criar junto com a gente ferramentas, implantar ferramentas durante a vida profissional dele, para que ele consiga ganhar o máximo de dinheiro possível, da forma que ele quiser, e ter o menor risco possível de gastos desnecessários, que pode ser com o paciente processando ou pode ser com pagando imposto desnecessário. Entendeu? Porque assim, por exemplo, ele tem um profissional que tem vários imóveis. Ele, se tiver tudo isso na pessoa física, ele tem um tipo de tributação. Existem estudos que indicam para ele uma pessoa jurídica especializada na administração de bens imóveis para que ele possa diminuir essa alíquota. Vai pagar imposto? Vai. Mas é um imposto reduzido. E se ele pega esse dinheiro, essa diferença, e aplica em outro lugar, ele já consegue ter outra fonte de renda. A diferença do imposto pode deixar ele levar a família para a Disney, por exemplo. E assim, apesar de estarmos falando de profissionais em início de carreira, sempre há a possibilidade de revisão daquilo que se planejou ou daquilo que não foi planejado até o último minuto. Né? Então, essa revisão também faz-se necessária em vários momentos. Eu, agora, por exemplo, estou participando de um planejamento tributário, planejamento de patrimônio de um casal de idosos de mais de 80 anos. Olha que fantástico. Ou seja, não parou, a vida não parou. Né? Então, expectativa de vida, inclusive, já está alterada. Hoje, a terceira idade é um fato. Né? Vive-se na terceira idade. O avanço da medicina alongou a expectativa de vida com qualidade. Então, desculpa fazendo um clichê, enquanto a vida, há chance, não tem assim, essa. A gente coloca em prática, ou a gente testa tudo que é possível testar na gente. Em casa. E, somos assim, nossas próprias cobaias. Exatamente. E os parentes também entram no bolo. Mas, por exemplo, uma forma de planejar a carreira é contratar seguro de vida, com benefícios em vida. Uhum. Eu contratei um para mim. E ele atende as minhas necessidades de hoje. Mas vamos dizer que eu tome alguma decisão para frente, seja casar, ter filho, ou qualquer que seja, eu posso ligar para o meu corretor e falar, então, você pode mudar minha pólice assim, assim, assim? Ele vai me passar, se eu aprovar, mudou o valor que eu tenho segurado. Se eu ficar incapacitado, ficar internado, eles me pagam diárias de internação. Se eu tiver filho e morrer, o estudo dos meus filhos estão garantidos. Então, assim, é exatamente nesse sentido de poder editar as suas escolhas, você poder mudar ao longo do caminho e tá tudo bem. Você muda quantas vezes você quiser, porque ainda hoje, com tanta tecnologia, essas coisas assim, as coisas acontecem muito rápido. Mudanças de carreira, mudanças de projetos são muito rápidas e assim, o direito não acompanha. Vamos colocar assim. É um negócio lerdo. Ele precisa de um tempo de maturação para acompanhar a mudança da sociedade. Mas as ferramentas, elas já existem para suprir essa lerdeza do direito. Então, às vezes, uma ferramenta só não seria suficiente. Mas vamos juntar essas duas aqui, que a gente consegue atingir a mesma finalidade, que daqui, 5 anos vai virar uma lei que vai permitir. Sim, eu acho muito bacana isso. Às vezes, nós, né, como profissionais, não estamos observando no aspecto da lei algo que é uma necessidade real, mas não existe uma saída. E aí, contratar profissionais que têm essa visão de, olha, se nós somarmos essa ferramenta com essa, a gente vai obter o mesmo resultado e quem sabe daqui a algum tempo isso se torne uma lei, é fantástico, porque acaba saindo na frente. Então, não é raro, justamente, a lei
a lei ou jurisprudência, entendimento dos tribunais, seguir uma tendência que a sociedade está fazendo. Isso é muito, muito comum. Não indo muito longe. A regulamentação da união estável é diretamente relacionada à mudança da sociedade, que foi regulamentada a LGPD depois. também. LGPD. LGPD é um outro assunto que dá outro podcast. Tem muito assunto que acaba abrangendo a área médica, não só médica também. Eu acredito que quem não é médico nem profissional da saúde está assistindo a esse programa também teve várias dúvidas sanadas e também provavelmente despertou aí um novo olhar, né, sobre o planejamento de carreira. Muito bom. Todo mundo está vivendo, mas ninguém está olhando para o futuro e que, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai deixar de estar aqui. E como que a gente quer passar esses últimos momentos de vida? Isso é muito bom, Juliana. Eu cacarejo mais uma outra coisa, que é o seguinte: a gente não planeja a própria morte. É um tabu. Né? É um tabu. E é muito engraçado isso, e a gente também está falando de lição de casa. A nação brasileira é uma nação jovem. Ela é muito diferente, por exemplo, da nação europeia, da União Europeia, que é um continente mais longevo, que já tem muito mais história documentada do que a nossa. E falar de morte é um tabu. Gente, a gente nasceu, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. Então, vamos... e uma coisa que eu até vou aproveitar aqui, vou até falar olhando para a câmera, que é o seguinte: se você ama, planeje. Não deixe discussões de inventário ou quem vai ficar com o quê para os seus amados. Né? Planejar a sucessão é um ato de amor enorme, é pura doação. E aqueles que recebem também, aqui fica um puxão de orelha, tem que entender que é um presente. Porque você recebe uma herança, você recebe um bem de legado, aquilo é um presente, ele não te deve nada. Então, faça uma coisa boa com aquilo que você recebe. E a gente não tem costume de falar de morte. Isso dá um outro podcast. Nossa, esse dá um belo uma temporada. Dá. E é um assunto que é muito querido para mim, muito engraçado isso. É bom ter alguém com esse olhar para cuidar dessa parte que nem todo mundo quer olhar por vários motivos. E uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: para quem? Que tipo de especialista? Nós falamos muito sobre a área médica, né? Quais são os especialistas que abrangem o ramo de atuação de vocês? Desculpa, não entendi a pergunta. Além de médico. Com quem nós trabalhamos ou para quem nós trabalhamos? Para quem? Perfeito. Profissionais da saúde, porque assim, tudo começou com o direito médico em si. E o CRM, ou CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele é o mais rígido de todos. Tá? Então, assim, questão de publicidade, de marketing, de tudo, ele é o mais rígido. E, basicamente, todas as áreas da saúde, elas seguem a mesma linha. Alguns um pouco mais, vamos dizer assim, menos rígidos, outros mais. Então, a gente consegue atender todos os profissionais da saúde, porque a forma de pensar, a mentalidade exigida é a mesma. Então, médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, pessoal da estética. Assistência social, inclusive a gente estava vendo outro dia. Exato. Todos os profissionais, porque a documentação ela é essencial para todos. O prontuário é essencial para todos. A comunicação com o paciente é essencial para todos. E o tato, a sensibilidade para conversar com esses profissionais e entender como que funciona a cabeça deles, isso também segue um padrão, porque são profissionais que têm características específicas e que a gente tem a expertise de conseguir conversar na mesma língua. Então, a gente atende todos os profissionais da saúde de acordo com a necessidade, seja contenciosa ou preventiva, preferencialmente preventiva, dá menos... Fica mais tranquilo para trabalhar. Não depender de prazo judicial e nem da decisão de um juiz faz a ou gente de um mais conselheiro feliz. de terceiro, facilita muito a vida. Porque uma coisa
é chegar para o cliente e falar assim, então, a gente vai trabalhar, em 30 dias a gente vai desenvolver esse projeto, tal, você tem essas tarefas, eu tenho as minhas, daqui 30 dias a gente tem um projeto pronto. Ótimo. No Poder Judiciário, a gente tem prazo. Se a gente errar, acabou. Agora, o juiz, não. O código fala lá que ele tem 5 dias para uma coisa, 30 para outra, mas aquilo ali não segue. Em casos, é porque tem muito processo. Tem outros casos que é porque não é interesse do juiz julgar aquilo ali. E a gente nunca vai saber em qual bolo que o nosso está. Então, viver com a parte preventiva, regularizar tudo antes de qualquer problema, é um caminho muito mais fácil e muito mais prazeroso. Mas eu ouso dizer o seguinte, essa parte de planejamento preventivo de pequenos e médios negócios, acho que a gente pode abarcar um pouco mais do que os profissionais da saúde. Porque, na verdade, a história do planejamento vai ser para qualquer profissional. Uhum. Sim, sim. Então, fica um campo mais aberto. É bacana. E é algo que me chama muito a atenção, já falei isso algumas vezes, porque é um despertar para o planejamento, né? Sim. E ter profissionais que tenham um olhar com o viés da saúde é o que realmente faz a diferença, porque essa expertise que vocês têm é de vivência e é de realmente estar intrínseco em vocês. Porque muitas vezes a gente acaba, provavelmente todo mundo já teve uma experiência em algum setor, de contratar uma pessoa que abrange vários nichos, mas aquele nicho específico que é onde eu preciso que ela me ajude, às vezes acaba passando batido. Então, ter essa profundidade que vocês têm em relação à área da saúde é algo que é realmente valioso, que pode fazer a diferença numa situação mais complicada. Certamente. Não é? Exatamente, exatamente. Então, eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente, o episódio está chegando ao fim. Uau! Foi rápido. Realmente foi rápido, muito mais rápido do que imaginava. Que gostoso. Gente, Foi isso bom. pra mim é muito bom. Quando eu ouço, eu sinto que realmente fluiu. Foi provavelmente uma experiência bacana pra vocês. Pra mim, foi ótima. Show, obrigada. E para quem está buscando saber mais, gostou do conteúdo de vocês e quer assistir mais alguns vídeos, saber mais informações, onde essas pessoas podem encontrar esses conteúdos? No Instagram, @PGS Advogados. YouTube também. Facebook também. É isso aí. Ok. Então, E tem os nossos pessoais também. Ah, sim. ótimo, bem O meu colocado. é @Felipe Guimarães PGS. E o meu é @Cláudia Plenter. Ok. Então, se você está assistindo esse conteúdo no YouTube, nós vamos deixar o @ deles aqui na descrição para facilitar. E se você está no Instagram, provavelmente esse trecho vai estar recortado e você vai poder clicar em uma das contas. Muito bem. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada.